O Iruma tá começando a se interessar cada vez mais pelo posto de Rei Demônio. E justamente por todas as conquistas que ele teve, né, de todos os festivais, ele tem uma tendência de se encaixar exatamente no lugar em que o Derkila se encaixava. De fato, ele tá mais próximo aí, inclusive, de chegar àquilo que a gente esperava de toda a profecia, né? A poder assumir esse posto de Rei Demônio. Então agora ele começou a buscar mais informações sobre o Rei Demônio, vendo que ele era muito top, era um cara maravilhoso pra ele, e também o Baal revelou que ele tá ganhando na disputa com os outros candidatos aí por causa dos recursos únicos, entre aspas, que ele tem, né? Então vem comigo pra gente conferir tudo o que tá acontecendo por completo agora, vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, de repente, num belo dia, o Iruma foi pra divisão do Rei Demônio pra perguntar alguma coisa lá. Só que quando ele chegou lá, imediatamente ele foi arrastado pra dentro pelos membros. O Sabinoki Sabro tava lá, que era um membro de lá, e perguntou ao Iruma por que ele tinha ido naquele lugar. E aí o Iruma revelou que ele queria falar com o próprio Sabinoki sobre as coisas do Rei Demônio. O que encantou ele a ponto de simplesmente pegar ele e fugir pra biblioteca pra os dois terem uma conversa mais particular, né? Uma vez lá dentro, então, o Iruma pegou o livro intitulado A História de Derkila e os dois começaram a ler esse livro aí. De acordo com o livro e o Sabro, o reinado do Derkila acabou decorando o mundo inteiro demoníaco. Trouxe glória, trouxe poder, carisma, coisas inigualáveis que nunca existiram lá, enquanto ele considerava aquele que moldou o mundo demoníaco no que agora eram vários mitos e lendas existentes sobre o próprio Derkila. O favorito do pessoal de Sabro é a lenda do The Speaked Mountain, que é, no caso, a Guerra do Norte. Sabro diz que foi uma batalha que foi sobre dois exércitos que lutaram pelo território norte-ocidental chamado Praça da Morte, lá no submundo. E pouco antes do exército entrarem em confronto, o Derkila ficou no caminho de ambos. Ele ficou literalmente no meio dos dois lados e parou todas as armas com o seu próprio corpo. Ele conseguiu parar esse conflito por causa disso, sem causar nenhuma vítima, sacou? Sabro disse que ele sempre admirou essa história, inclusive ele tentava replicar esses momentos. Tá aí porque ele tomou várias espadadas lá no começo do anime, tá ligado? Tá explicado. No entanto, ele disse pro Iruma que ele passou a ver a história de maneira um pouco diferente, como considerando, por exemplo, o Derkila, que pegou todas aquelas armas para poder meio que entender a dor da guerra, né? Entender tudo o que acontecia, se ele podia deixar de se tornar um rei digno o suficiente para acabar com isso para sempre. O Iruma acabou sendo tocado por essa história e chamou ele de uma pessoa gentil, embora o Sabro adicione algumas outras histórias sobre o próprio Derkila, como aniquilar um exército inteiro e fazer o país simplesmente ser afundado enquanto passeava e canalizava um rio aí em volta do seu castelo, porque ele simplesmente gostava. Então o Sabro disse pro Iruma que na sua casa, na sua família, mantinha um registro de todas as armas que ele realmente usou, o que deixa o Iruma excitado, né, no momento. Ele ficou, pô, queria muito continuar lendo isso aí. Vendo toda a excitação do Iruma, o Sabro pergunta pra ele se ele gosta dos Reis Demônios, né? Se eles são magníficos ou não pro próprio Iruma. E ele afirma mais uma vez que o seu desejo agora é se tornar o Rei Demônio, justamente por causa dessas questões legais, né? De ser um ser legal. E essa declaração do Iruma faz com que o próprio Iruma diga pro Sabro que ele é tão Rei Demônio quanto o Derkila. Isso aí deixa, pô, o Sabinoki fica excitado com essa parada, fica bolado também, porque ele sempre quis ser como um Rei Demônio. E, pô, se parecendo agora com o Derkila, cara, era uma coisa magnífica pra ele, fazendo com que os dois continuassem acompanhando a história. Depois de um tempo, o Sabro admitiu que ficou surpreso, que o Iruma estava mostrando muito mais interesse em Reis Demônios agora do que antes, mas ele não sabia o que aconteceu para poder alimentar essa mudança do Iruma. O Iruma simplesmente diz pro Sabro que agora, desse momento em diante, ele vai confrontar as coisas literalmente de cara, tá ligado? Ele não vai fugir de nada como ele fugia no passado. Ele não tinha prestado atenção nisso tudo antes e começou a experimentar um pouquinho mais sobre os Demon Kings, então agora ele vai cair dentro. Sabro, então, é tocado por Iruma, né? O coração dele, e aí pergunta se eles podem fazer isso tudo de novo, o que o Iruma aceita, obviamente, porque ele é uma pessoa muito legal. Mais tarde, depois que o Sabro vai pro seu quarto, ele decide levar a sério as palavras do Iruma e liga para sua irmã, a Sylvia, aonde ele diz que está voltando para casa, pro seu deleite, né, de fato, da onde ele nunca devia ter saído. Sabro volta para casa então, aonde é recebido pelo mordomo da sua família e Amanda, também pela sua irmã mais nova, a Sylvia, que abraça ele alegremente, né, estão juntos, e pergunta quanto tempo ele planeja ficar. E ele revela que voltou para casa para poder pegar alguns livros para dar ao Iruma sobre o Rei Demônio, como o Iruma tinha pedido antes, mas ele assegurou o seguinte, que ele não ficaria durante a noite. Sylvia e Amanda, então, fizeram o quê? Resolveram fazer uma grande revelação pro próprio Sabinoki, que a Sylvia tinha passado no vestibular para entrar na Babius Demon School, o que significa que ela começaria o seu primeiro ano na escola em breve. E isso deixa o Sabro, pô,
também muito doido, né? Ele muito feliz por causa disso tudo, por causa dessa declaração, e ele fala que quer celebrar essa ocasião importante. Daí foi quando ele resolveu ficar até mais tarde. Para adicionar isso, a Sylvia diz que tem um convidado especial que veio para comemorar isso tudo também. E na verdade é o herói demônio Baal. Pois é, o Sabro chama ele de tio, sacou? Sabro estava encantado em ver o Baal novamente, citando todas algumas realizações da sua reputação de continuar alimentando o seu desejo de se tornar o próximo rei demônio que ele deveria ser. Sylvia também concorda que é legal pra caramba ter um membro das 13 coroas como tio. Falando nisso, o Baal decide então arrastar o Sabro pro seu pai, já que ele tá caminhando aí pra cumprimentá-lo e tal de qualquer maneira. Os três então vão para a Forja, onde o Sabnok Sabzan está trabalhando, mas lá é onde o Sabro tem uma conversa extremamente rápida antes de ir para lá, o que basicamente acaba entristecendo a irmã dele, né? Porque, pô, eles conversaram um pouco relativamente depois de tanto tempo sem se ver. Sabzan então faz o seguinte, ele diz pro Sabro que ele não pode se tornar o Rei Demônio, que faz com que o Sabro fique, pô, totalmente boladão com a vida, né? Depois de saber isso do seu próprio pai. A Sylvia vai atrás dele e Sabzan pede ao Baal que volte mais tarde, o que ele concorda, depois eles vão ter uma conversa ali. Mas na mesa de jantar, o Baal se senta com o Sabro e diz a ele que estava realmente torcendo para que ele se tornasse o próximo Rei Demônio. E que ele poderia realmente se tornar um, né, independente de qualquer coisa. Aí foi quando o Baal diz ao Sabro que se ele tivesse a determinação de se tornar um Rei Demônio, a primeira coisa que ele deveria fazer é meter o pé da Babius. Ele tinha que sair da escola e ir junto com o Baal para onde ele tivesse que ir. Olhando isso tudo por fora, qualquer um ficaria de forma surpresa, né, cara? E o Baal revela que todos os eventos do Jantar dos 13 são como decisões entre grandes demônios. O Lord Sullivan anunciou, inclusive, que haveriam 3 demônios, respectivamente, que seriam indicados direto, as 3 indicações para o próximo jovem demônio do Netherworld que vai acontecer. Que a gente tem aí o Belial Barry Raspberry, a Leviathan Lage e o Iruma, que foram todos escolhidos como candidatos. Da onde, inclusive, o próprio Baal fala que o Iruma nem sabia de muita coisa, mas ele tá lá no meio, ele é neto do Sullivan. Baal então diz pro Sabro que todas as coroas estão escolhendo candidatos, e quando competirem todas entre si, ele simplesmente apoiaria e garantiria a vitória do Sabro, do Sabnok. Então, para completar toda a surpresa do Baal, o Sabro disse ainda que ele se tornaria o Rei Demônio, mas não seria dessa maneira, porque não seria legal para ele ser assim. Só que o Baal informou que ninguém no mundo dos demônios pode obter uma recomendação das 13 coroas, pelo menos de uma delas. E agora não era hora de pensar sobre o que era legal ou não, especialmente quando a gente está falando do Iruma na jogada, porque parece que o Iruma tá ficando mais à frente dele com seus supostos recursos aí, né? O Iruma tá ficando cada vez mais forte, galera, com o passar do tempo, isso é a realidade. Inclusive no Festival da Colheita, olha o arco dele que ele conseguiu criar, só poucas pessoas no mundo conseguem fazer isso, galera só da família da Bashiko, tá ligado? Mas no entanto, cara, o próprio Sabro repreende essa noção, dizendo que ao seu tio, né, que ele não conhece o Iruma tão bem quanto ele mesmo conhece. Afinal, Sabnok e o Iruma são da mesma turma. O Sabro descreve o Iruma como uma pessoa que parece mais suave, mas é teimosa e honesta no final das contas. E sempre se surpreende. E deduz corretamente que ele foi amarrado ao vento, tá sendo levado, tá ligado? Tipo, deixa a vida me levar. Então, ele também diz ao tio que, embora veja a sua oferta como um atalho muito útil, ele não quer ser atraído por um caminho diferente do que ele tá indo, especialmente com os seus rivais sendo seus amigos e ajudando ele a crescer. A gente viu isso acontecendo no início do anime também. Porra, durante o anime inteiro, na real, né? O Iruma sempre ajudou o Sabnok e, na real, ajudou todo mundo. Então, por último, ele declara que ele quer derrotar o Iruma de forma justa e direta. Vendo essa determinação do Sabro, então, o Baal aparentemente aceita a decisão dele, mas também sugere que venha com ele para conhecer as 13 coroas, que ele aceita alegremente, é claro. Assim como a Sylvia chega entrando com a comida, enquanto o Baal sai imediatamente. Acontece que o Baal foi ver o Sabzan, que é o pai do Sabnok, que lhe diz que ambos terminariam suas partes do acordo. E agora eles têm que ficar longe da sua família. O Baal não vai chegar mais perto de lá, especialmente do Sabro, porque ele não aceitou de forma alguma ir pro lado do Baal. Então o Baal, depois de aceitar tudo isso, né, toda essa nova arma do Sabzan, ele sai enquanto faz alguns comentários sobre Sabzan e Sabnok, que eles são totalmente iguais entre si, né? Tal pai e tal filho. Depois de olhar um panfleto sobre todos os dormitórios dos professores, lá na escola, o Iruma ficou fascinado com eles. E aí, o Sullivan decidiu que iam fazer um tour pelo colégio, com a ópera também junto, se oferecendo para enviar o Calego também,
em vez deles mesmos. Então, com isso, tanto o Kalego quanto o Iruma chegam aos dormitórios dos professores e lá eles começam a ver muitos professores relaxando, sacou? Isso até a galera ver o Kalego ali e falar que ele planeja fazer algumas inspeções minuciosas aí, né? Depois do jantar, então, com todo mundo, o Iruma percebe que ele acabou adormecendo na mesa e escutou um barulho vindo de outro cômodo. Ele abre um pouco da porta para poder ver o que está acontecendo ali e fica surpreso, porque todos os professores estão lá discutindo sobre o trabalho na escola. O Kalego pega o Iruma espionando então, enquanto o Iruma admite que fica surpreso por todos eles estarem trabalhando até tão tarde assim, né? Porque realmente está muito tarde, mesmo que seja um dia de folga deles. E com o Kalego dizendo que é porque todos eles são professores, afinal, eles escolheram isso. Esse é o caminho que eles vão trilhar. Então, os dois acabam saindo e Iruma pergunta ao Kalego como era a escola para ele como estudante, quando ele estudou lá. Só que o Kalego recusou-se a divulgar essas informações aí. Em outro lugar, enquanto isso, na sede do clã de Barbatos lá, né, a gente vê a Bashiko concluindo um relato sobre a presença no jantar dos 13, que o presidente elogiou ela pelo seu trabalho, porque ela foi lá e compareceu, fez parte do jantar dos 13, sendo uma das 13 demônios mais poderosas. Ela admite que o Serva teve uma ideia bastante divertida e que, sem dúvidas, causaria um rebuliço aí no mundo dos demônios. Como tal, o clã Barbatos deveria treinar diligentemente para poder se preparar para o que estava por vir. Mas mudando de assunto aqui, o presidente trouxe uma televisão e disse para Bashiko que ele encontrou algo interessante no outro dia, que ele acha que pode ser um benefício para o clã de Barbatos. É o seguinte, infelizmente, ele chega lá e mostra Irumi, o que choca Bashiko, porque o presidente admite que ficou impressionado com ela usando o arco durante os jogos de Akudou, achando que tem alguns poderes tipo a Bashiko, mas na verdade aquele lá era o Iruma, não era a Irumi, sacou? Então, sem saber que ele era o Iruma, a Bashiko ficou revoltada, mano. E aí o próprio presidente queria, na verdade, que o Iruma casasse com alguém da família Bashiko, mas como mulher, né? Ele achou que o Iruma era uma mulher. Só que isso acabou deixando a Bashiko em choque. E o presidente até sugeriu que o Iruma, se casasse com o Robin. Só que a Bashiko impediu isso aí, né? Falou que ia investigar essa candidata, né, para as 13 coroas e tal. Ia ver como é que as coisas iam funcionar. Lá na escola, então, a Bashiko repreendeu o Iruma com raiva por mostrar todas as suas habilidades do arco e flecha, enquanto se vestia como um Akudou em todo o projeto de Akudou, né? Nesse arco do Akudou. E ainda copiou o arco e flecha da Bashiko, exigindo que ele nunca mais fizesse isso novamente. Ele então pede desculpas por toda a sua imprudência, enquanto a Bashiko se irrita e vai lá resolver esse problema aí que ele causou com ela. Mas então ela deixa escapar que ele realmente foi um cara que se esforçou muito e acabou dando um presente pra ele. Ela faz ele se sentar ali, eles conversam, né? Chama ele até de estudante caótico, mas também reconhece todas as realizações até agora do Iruma. Tanto de todas as formas possíveis, né? Dele alcançar os primeiros lugares nos testes, quanto de todo o esforço do Iruma que a gente falou desde o início para poder se tornar um rei demônio, né? Ele agora tá querendo de fato se tornar um rei demônio. Ele se esforçava antigamente para chegar na Ameri, mas agora as coisas começaram a mudar. Então, relativamente, mesmo que ele não saiba muito sobre como essas coisas funcionam, o Iruma tem uma certa noção sobre isso, tanto que ele acha super legal se tornar um rei demônio um dia. E enquanto isso, em outros lugares da escola, Lady Vepar literalmente chora um oceano de lágrimas na frente dos seus alunos, Gap Goemon e o Picero também, e ela abraça os dois. Mas por quê? O Goemon pergunta o que a Vepar tá fazendo ali, e ela diz que pros dois ali que ela estava muito feliz por ver eles terem sido seus primeiros alunos que estavam presentes, né, de fato, que eram amigos dela. Então a Kerori, sem o seu traje Kuromu, também recebe uma visita surpresa do Mr. Hatch, e também dá um presente para ela. O General Furfur também entrega presentes ao Alosser e Jess, embora ele rapte os dois, né, e dê para eles a chance de ganhar os seus presentes ou pagar por eles aí, o que os dois acabam aceitando. Ele é meio maluco das ideias, mas tá valendo, o cara é gente boa. Rain também entrega presentes para Elizabeth e para Clara, com o Robin dando presentes para Lid, enquanto Bashiko diz ao Iruma que é o dever do mestre avaliar os esforços do aluno, elogia ele pelo bom trabalho, e ela mais uma vez parabenizando o Iruma por se classificar, né, conseguir chegar no rank 4 que ele precisava. Ela também deu um presente pra ele, que foi revelado que era um brinco de pena, sacou? O Iruma então entrou na sala de aula em alto astral, apenas se surpreendeu depois ao ver que todo o resto da turma, todos os seus colegas também receberam presentes dos seus mentores. Em outro lugar, Lady Levi pergunta a Vepar se ela quer recusar ser a mentora do seu neto, e ela acaba confirmando, porque a Levi expressa decepção por um dos seus melhores alunos perder a chance de ser mentor do seu neto, mas ela disse que sente que a competição é para ser entre os alunos que realmente precisam para crescer. E é por isso que recomenda Goemon e Picero, ao invés do neto dela. Ao mesmo tempo, Furfur
Diz a Mayamon que a razão pela qual ele escolheu não orientar o neto do Belial é porque ele não gosta simplesmente dele. Então assim, mesmo que ele tecnicamente deva ao Belial por cuidar dele quando frequentou a sua escola, o Fufur, né, embora diga ao contrário disso, ele reitera que ao invés de cuidar do neto de alguém, ele prefere escolher brincar com seus próprios brinquedos. E no caso a gente sabe que são o Schneider e o Jazz. Então, quanto ao Mr. Hatch, que é o último que faltou, ele revela ser o mordomo de Paimon no final das contas e diz também para o seu mestre que, embora ele queira seguir as suas ordens e criar um jovem líder muito promissor, ele já estava fazendo isso. Estava fazendo isso com a Kerori e Kamui também, outras pessoas. Paimon pergunta se ele realmente acha que os dois são dignos, e ele confirma, alegando que todos da classe anormal, na verdade, têm espírito e potencial para assumir o futuro do mundo dos demônios, inclusive o próprio Iruma que está no meio. E quanto mais ele vê agindo meio que descaradamente, mais ele quer ver essas crianças aí subindo ao posto de demônios Yod. Criá-los é uma forma até de ficar animado, com pensamentos de se perguntar aonde ele pode chegar com esses alunos, onde ele consegue alavancar essa garotada aí. A Paimon até acredita que gostaria de vê-los agora, mas o Mr. Hatch garante que ele e os outros mentores da classe anormal possam ser reconhecidos aí de relance, sacou? Todo mundo vai saber quem eles são, já que basicamente eles entraram lá na sala e levaram cada um seus alunos, né? Fizeram mó arruaça, ele já sabe mais ou menos como é que cada um é. Então com isso a classe anormal começa o seu segundo ano. Podemos dizer que o grande interesse do Iruma agora não é mais só pela Ameri, por chegar no nível dela, né, no caso que a gente está falando. Ele simplesmente está aspirando a se tornar um rei demônio. E sinceramente, cara, tudo tá levando a entender que ele consiga. Agora que a gente já viu que ele tá mais perto ainda, subindo degrau por degrau, né, um de cada vez, até chegar lá, mesmo que não seja algo que seja muito proposital, porque simplesmente no início ele foi passando a la carte aí, né, sem saber de nada, ele acabou se destacando sem perceber e mostrou tudo que ele era capaz para todas as pessoas. No final das contas, ainda assim, ele foi treinado com uma habilidade única também, que só a família Bashiko tem. Então assim, o cara tá ficando sinistro. Também não dá pra esquecer aquela profecia, cara. Aquela profecia que rola, ó, lá no iníciozão, falando que o próximo rei demônio cura os demônios com seu sangue, doma todo mundo, usa o anel que o Iruma usa. Bom, tem muita coisa pra gente discutir sobre Iruma mais pra frente, cara. Então se você quiser mais vídeos aqui no canal, capricha naquele likezão top e na sua inscrição também, sabe por quê? Porque a sua inscrição é muito importante para você continuar recebendo os vídeos aqui no canal, recebendo tudo em primeira mão, para você poder continuar acompanhando, ficar sempre bem informado de Iruma. Os capítulos novos do mangá estão saindo por aí, a gente está acompanhando direto, fora o anime que tá lançando também, tá? Tamo junto sempre então, galera. Beijo no coração, forte abraço e até a próxima. Valeu!